Capítulo 873, Abrindo o Portão da Dor. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. O escuro e pútrido rio amarelo tinha mais de 1000 pés de largura. Nas margens do outro lado, o mundo estava submerso na escuridão e preenchido com um silêncio supressivo e mortal. Na superfície do rio, inúmeros esqueletos flutuavam. Destes esqueletos, muitos deles eram de raças não humanas. Algumas dessas raças tinham asas, chifres, caudas e até pareciam demônios infernais de mitos e lendas. De apenas olhar para o rio amarelo, uma tristeza e desespero inesgotáveis enchiam o coração. Era como se este rio estivesse vivo e também tivesse a coisa mais importante de toda a sua vida. Mas, não importa o quanto pensassem sobre isso, eles nunca poderiam lembrar o que era. Tudo o que sabiam era que, assim que saíssem daqui, a perderiam para sempre. Li Ming já havia visto o rio amarelo antes, mas desta vez ele foi atingido por uma força de convocação ainda maior. Se não fosse pelo fato de que o coração de artes marciais de Li Ming era duro como ferro e sua vontade firme, e ele também não tivesse compreendido um espírito de batalha de nível prata, então sua mente provavelmente cairia na ilusão e ele teria morrido aqui. Ele mordeu ferozmente a ponta da língua, usando a dor abrasadora para se despertar. Li Ming instantaneamente lançou sua técnica de movimento e voou para trás, correndo dezenas de milhas em uma única respiração. Só então ele desacelerou para recolher seus pensamentos dispersos e acalmar seu choque pelo medo. Quando ele olhou para a direção do rio amarelo, viu que o lugar já estava coberto por uma escuridão enevoada, completamente desaparecido sem deixar vestígios. O que é esse rio amarelo? Por que iria fluir na zona proibida de 1000 milhas do abismo do demônio eterno e por que eu o veria aqui no pântano negro de 8000 milhas? O pântano negro de 8000 milhas não era tão grande. Como ele poderia encontrar o rio amarelo aqui? E quanto aos esqueletos flutuando na superfície do rio, olhando apenas para a quantidade, provavelmente não havia menos de 1 bilhão de cadáveres. Isso era 1 bilhão de vidas. Além disso, essas não eram existências comuns. Aqueles esqueletos eram todos superpotências. Parece que aqueles espíritos malignos puxando o caixão também eram um dos tipos de monstros do rio amarelo. Eles têm um chifre na cabeça e a altura deles também é parecida. Embora estivessem muito longe, Li Ming conseguiu aproximar o tamanho daqueles 6 espíritos malignos. Eles tinham cerca de 10 a 20 pés de altura. Quanto àquele caixão fantasmagórico de bronze, tinha 30 pés de comprimento. Isso era muitas vezes a altura de um ser humano. Talvez eles realmente tenham vindo do Mar dos Milagres. Quando Li Ming estava no continente do demônio sagrado, ele havia visto muitos pergaminhos de jade com registros do abismo do demônio eterno. Ele foi capaz de confirmar que existem existências que viviam dentro do abismo do demônio eterno. Além disso, Li Ming também tinha visto com seus próprios olhos uma fera viva dentro do abismo do demônio eterno, uma imensa besta divina que tinha milhares de milhas de comprimento. No entanto, de acordo com a descrição dos pergaminhos de Jade, essas existências nunca deixariam o abismo do demônio eterno por vontade própria. Havia apenas alguns dos monstros mais fracos que seriam expelidos pelas ocasionais erupções do abismo do demônio eterno. O que há no Mar dos Milagres? Poderia haver uma entrada para outro mundo. Li Ming balançou a cabeça, não acreditando nessa explicação. Se o Mar dos Milagres era de fato uma entrada para outro mundo, então certamente era um mundo de alto nível. Sem discutir quão extenso era, apenas a classificação desse mundo em si não deveria ser menor que a de um mundo do reino dos deuses. Como tal mundo poderia estar localizado no remoto e desconhecido continente da queda do céu? E como poderiam os artistas marciais do reino dos deuses simplesmente ignorá-lo? A existência de um novo mundo significava novas chances de sorte. Certamente haveria as maiores potências que iriam explorar os perigos daquele novo mundo. Li Ming não entendeu esse enigma. Ele balançou a cabeça, não mais pensando nisso. Este assunto simplesmente excedia em muito seu reino atual e não era algo que ele pudesse investigar. Mesmo no momento em que ele chegasse no reino Mar Divino, ele pode não ter a capacidade de entrar no Mar dos Milagres. Essa era uma zona proibida mortal no sentido mais verdadeiro do termo. Estou muito fraco.
Se eu puder alcançar o nível da fada Fen, então eu poderei investigar. Li Ming suspirou. Neste momento, uma densa névoa encheu de repente os céus escuros, envolvendo completamente o mundo. A névoa tornou-se cada vez mais espessa e, após um curto período de tempo, tornou-se uma espécie de espessa sopa negra no ar, quase se solidificando em essência. Quando Li Ming viu isso acontecer, ele soltou um leve suspiro. Este era o gás da serpente marinha. Ele finalmente encontrou. Depois de estar no pântano negro de 8.000 milhas por tantos dias, Li Ming finalmente encontrou o gás da serpente marinha mais uma vez. Ele calmamente pegou o forno de fusão universal celestial e começou a recolher uma grande quantidade de gás de serpente marinha com ele. A chama da estrela abrasadora resplandeceu e o gás da serpente marinha condensou-se rapidamente. Comparado com a última vez que ele entrou na pântano negro de 8.000 milhas, a velocidade em que Li Ming refinava o gás da serpente marinha foi várias vezes mais rápida do que antes. Isso porque ele havia aumentado seu cultivo e também porque ele havia feito progressos significativos em sua técnica de alquimia. Logo, uma quantidade maciça de gás da serpente marinha foi refinada em um cristal da serpente marinha do tamanho de um feijão. Li Ming não parou por aí. Ele continuou a absorver gás da serpente marinha e refiná-lo, aumentando o tamanho do cristal até ele chegar no tamanho da ponta de um dedo. Como a força de Li Ming aumentou, os cristais da serpente marinha refinados por ele eram ainda mais puros. Apenas esse pequeno cristal parecia conter um espaço oculto, estranho e misterioso. Li Ming só precisou do tempo de uma vara de incenso para completar o primeiro cristal da serpente marinha. Ele continuou refinando até que o gás da serpente marinha finalmente se dispersou. A essa altura, Li Ming havia refinado mais de 50 cristais da serpente marinha. A última vez que Li Ming esteve aqui, ele havia refinado apenas uma dezena de cristais da serpente marinha. Depois de guardar o forno de fusão universal celestial, Li Ming sentiu-se um pouco insatisfeito. Esses cristais da serpente marinha eram os tesouros superiores. Era uma pena que o gás da serpente do mar não tenha durado mais, caso contrário suas colheitas teriam sido maiores. E a próxima vez que ele quisesse encontrar essa serpente marinha não seria fácil. O pântano negro de 8.000 milhas estava cheio de camadas de perigos. Mesmo com o cultivo atual de Li Ming, ele ainda não estava seguro aqui. Eu tomei apenas menos de 0,0001% deste gás de serpente marinha e ainda assim existe tal efeito. Eu me pergunto o quão poderoso essa serpente marinha é e apenas onde ela está escondida. Quão poderoso é comparado àquela grande besta no abismo do demônio eterno? Li Ming não parou. Ele impactou direto no domínio de trovões dos 9 céus até alcançar a zona de 90 milhas. Ele deixou o broto do deus Erejé absorver o relâmpago dourado carmesim até o limite, e então deixou o pântano negro de 8.000 milhas na mesma noite. Durante todo esse tempo, Li Ming não encontrou a fonte de trovão do leão roxó. Talvez fosse porque o cristal da origem do trovão já havia sido usado por Li Ming, mas, qualquer que fosse a razão, a fonte de trovão do leão roxó não havia sentido a chegada de Li Ming. Isso o salvou de uma grande quantidade de problemas. 3 dias depois, Li Ming voltou ao clã abandonado por Deus através de sua matriz de transmissão oculta e foi diretamente para a câmara de reclusão. Ele se preparou para abrir o portão da dor e simultaneamente atravessar a segunda etapa da destruição da vida. Com mais de 50 cristais da serpente marinha alinhados em sua volta, Li Ming tirou do seu anel espacial a caixa de Jade Muling que continha a pílula Legião de Espíritos. Assim que ele abriu a caixa de Jade Muling, a pílula Legião de Espíritos instantaneamente tentou sair correndo. Li Ming a pegou, sentindo como se estivesse segurando um poderoso inseto divino em suas mãos. A pílula descontroladamente correu em sua mão, na esperança de escapar. Essa pílula realmente tem inteligência. Se eu a deixasse sair aqui, ele escaparia para as montanhas ou para o fundo do mar onde absorveria a energia da essência. Talvez depois de centenas de milhares ou mesmo milhões de anos, acabaria se transformando em algum espírito fantasmagórico. Depois que ele pegou a pílula Legião de Espíritos, Li Ming lembrou um método de como usá-la das memórias do alquimista do Reino dos Deuses.
Ele pegou uma adaga que havia pedido para Shibai mais cedo, e depois abriu seu próprio peito sem hesitação. Puff! Sangue esguichou o corpo de Li Ming. Era extremamente duro. Mesmo que ele não usasse verdadeira essência para se proteger, apenas seu próprio corpo físico era difícil de perfurar. Ele não teve outra escolha senão derramar seu espírito de batalha de nível prata na adaga. Depois de abrir seu peito entre duas costelas, Li Ming pôde sentir claramente a forte batida de seu próprio coração. A pílula Legião de Espíritos continha a essência vegetal condensadas de milhares de ervas medicinais, todas elas transformadas em finos filamentos. Para absorver completamente essa pílula, ele teria que implantá-la diretamente em seu coração e deixar seu sangue passar por ela, fazendo com que esses milhares de filamentos se fundissem em seu corpo, onde seria lentamente absorvido. Este era um longo processo que levaria vários dias. Para cortar o próprio coração, essa era uma ação que uma pessoa comum nunca teria vontade de fazer. Li Ming respirou fundo e cortou com firmeza. Sangue espirrou. Li Ming empurrou a pílula Legião de Espíritos em seu coração, enterrando-a profundamente dentro de um ventrículo. Então, Li Ming girou o poder do portão da cura para regenerar lentamente suas feridas. No entanto, a pílula Legião de Espíritos não ficou pacificamente no coração de Li Ming. Ela correu para a esquerda e para a direita, esmagando as paredes do coração de Li Ming, cada impacto como um martelo esmagando seu coração. O coração era um órgão extremamente frágil e importante. Normalmente, se o coração de um artista marcial fosse atingido assim, seu coração explodiria. Eles vomitariam sangue e morreriam no local. Mesmo alguém que praticasse técnicas de transformação corporal e tivesse as paredes do coração extremamente duras, encontrasse esse tipo de impacto, levaria à arritmia e, por fim, à morte dos músculos do coração. Depois que Li Ming engoliu o grandioso fruto divino dourado, seu corpo físico tornou-se incomparavelmente resistente. Além disso, ao abrir os primeiros 3 dos 8 portões internos escondidos, ele era capaz de resistir a essa pílula Legião de Espíritos. Foi apenas quando pílula Legião de Espíritos bateu no ferimento que Li Ming havia criado com a adaga que Li Ming se sentiu como se um sabre estivesse rasgando. Toda vez que isso acontecia, ele se tornava mortalmente pálido e sua testa ficava molhada de suor. À medida que a eficácia medicinal fluía em seu corpo, o aterrorizante impacto da pílula Legião de Espíritos tornou-se cada vez mais fraco. Finalmente, parou de se debater e começou a ser obedientemente absorvida por Li Ming. Ao implantar a pílula Legião de Espíritos, o único perigo e dor estavam no início. A eficácia medicinal em si era muito suave e fácil de absorver. Isso porque a pílula Legião de Espíritos levava muito tempo para se dissolver. Os vários milhares de filamentos das ervas medicinais condensadas teriam que entrar na corrente sanguínea um por um. Este processo era extremamente demorado. Em um piscar de olhos, várias outras horas se passaram. A cicatrização no peito de Li Ming naturalmente foi concluída, deixando para trás nada além de uma marca branca rasa que desaparecia rapidamente. Neste momento, Li Ming já havia entrado no estado de intenção marcial etérea. Suas duas mãos seguravam 5 cristais da serpente marinha quando ele começou a atingir o portão da dor. O portão da dor estava localizado nas palmas das mãos. Também poderia dizer que são 2 portões, um em cada mão. Neste momento, Li Ming moveu os braços, levantando-os uniformemente, com as palmas para cima. 2 redemoinhos de energia formaram-se acima das palmas de Li Ming e a essência dos cristais da serpente marinha foram rapidamente absorvidos neles. Os translúcidos cristais da serpente marinha começaram a clarear lentamente antes de se tornarem uma lima branca como pedra e finalmente quebrarem com um pá e se transformarem em poeira. Após 10 cristais da serpente marinha terem sido absolvidos, Li Ming pegou outros 10 e continuou a absorvê-los. Sob o uso contínuo dessa energia, os portões da dor nas palmas de Li Ming foram sendo continuamente atingidos, tornando-se cada vez mais soltos. 10 horas, 20 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 4º dia, muita energia havia se acumulado nas palmas das mãos de Li Ming, até o ponto em que parecia que explodiria.
A energia de mais de 50 cristais da serpente marinha foi completamente absorvida por Li Ming. Com um grito, seus punhos de repente explodiram e 2 flechas de sangue dispararam para cima, quebrando um enorme pedaço na cúpula da câmara de reclusão. As 2 palmas de Li Ming pareciam ter sido perfuradas por flechas e quebradas. O portão da dor finalmente se abriu.